Boa noite. Por aqui, esta luz mais fraquinha e esta aqui mais para baixo, que é para não me encadear. Boa noite, Smile Suzy, bem-vinda, boa noite. Vamos cá. Hoje só vamos estar aqui no Instagram, porque eu estou a tentar ligar a internet do computador e não sei porque não consegui aceder à página do Facebook, portanto vamos ficar só aqui no Instagram. E vamos começar hoje a leitura do nosso livro Encontre o Seu Lugar no Mundo, da Ana Patrícia Chagas. Ana Patrícia Chagas, como vocês já sabem e provavelmente também a seguem no Instagram e no Facebook, ela é psicóloga, é escritora e faz um enorme trabalho, é consteladora familiar e faz um enorme trabalho com mulheres. E nós estamos a ler este livro, é um dos livros da Ana Patrícia Chagas, e vamos na página 36. Já se falou aqui sobre o que é constelação familiar. Hoje eu gostaria de começar esta leitura com uma pergunta, que é: onde é que eu estou e para onde é que eu estou a ir? Ou seja, onde é que tu estás? Para onde é que tu estás a ir? Onde é que tu estás hoje? Em que ponto da tua jornada tu te encontras hoje? Em que ponto da tua história, em que ponto da tua dor tu estás hoje? Em que ponto é que tu te encontras? Olá, Beatriz, bem-vinda! Porque é muito importante nós fazermos essa observação, deixarmos que venham as respostas como intuições e percepções, sem julgamento. Então, façam essa pergunta: em que ponto da vossa história é que vocês estão hoje? E para onde é que vocês estão a ir? Para onde é que se estão a dirigir? Qual é o foco? Se quiserem, sintam no corpo as respostas. Então, nós hoje vamos acabar esta parte da introdução e vamos começar a entrar nas ordens do amor, não é? As ordens do amor, elas são três, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Então, voltando para a página 36, e Ana Patrícia refere: no Brasil venho trabalhando com milhares de mulheres que no campo das constelações familiares recriam as histórias as histórias de três grandes matrizes culturais que nos deram origem aos nossos ancestrais indígenas, os negros, os homens e as mulheres que vieram para o Brasil escravizados, e os portugueses. E demais povos europeus, além, claro, dos povos asiáticos, especialmente os japoneses, os povos do Oriente, libaneses, sírios, turcos. Vou só deixar aqui os foguetes terminem, isto aqui hoje há festa nesta aldeia onde eu habito. E a poluição sonora aqui tem sido bastante. Ok, voltando. Então, além de, claro, dos povos asiáticos, especialmente os japoneses, povos do Oriente Médio, libaneses, sírios, turcos, imigrantes de todas as partes do mundo que juntos constituem a nação brasileira. Com estes registros ocorrem na nossa... Como é que esses registros ocorrem na nossa vida atual? E isto é a tal pergunta: de onde eu venho e para onde eu vou? A pergunta que eu... Como é que... Quando nós percebemos onde estamos,
percebemos quais são os registros também que impactam na nossa vida. O que é que nos faz ser aquilo que nós somos hoje, não é? Então, como é que estes registros ocorrem na nossa vida atual? Por exemplo, uma mulher sente uma raiva incompreensível do masculino e dificuldades em relacionar-se com os homens. Ao fazer uma constelação familiar dela, descobrimos que esse sentimento remonta a um ancestral indígena que foi pega no laço por um colonizador português há várias gerações atrás, e foi esse o momento que deu origem à sua família. Outras vezes percebo sentimentos profundos de vergonha e de menos-valia em gerações de mulheres negras que não puderam apropriar-se do seu lugar social, que foram impedidas de se expressar ou que estavam em um não lugar de exclusão e humilhação. Então há sentimentos que nós trazemos de menos-valia, de vergonha, que pode estar até num ancestral nosso, que nós nem conhecemos, nem nunca ouvimos falar, que foi excluído, que não teve voz, que foi humilhado, enfim. Há uma série de fios energéticos que às vezes condicionam onde nós estamos hoje. Tudo isso tem uma origem que remonta às gerações passadas que foram escravizadas. Existem também sentimentos que expressam a dor das rupturas e a necessidade de sempre recomeçar. Algumas mulheres trazem na alma a dificuldade de pertencer. Muitas vezes, quando investigo essa marca, percebo ser o registro de imigrantes europeus que chegaram em navios, daqueles que vieram fugindo de contextos históricos muito sofridos para tentar a sorte no Brasil e deixaram atrás de si a dor de toda uma vida construída nos países de origem e a saudade daqueles que ficaram tão longe do outro lado do oceano. Olá Isabel, bem-vinda, minha querida. Então, estas histórias familiares de ruptura, estamos na página 37. Estas histórias familiares de rupturas, de recomeços, de relações de amor e de poder, de exclusão e amoroso servir estão presentes em todas nós, na nossa expressão no mundo, hoje, na nossa relação diante do masculino, no nosso posicionamento diante de outras mulheres, na nossa sexualidade, na nossa subjetividade, na nossa contribuição para o social, na nossa coragem ou vergonha, no nosso impulso para o crescimento, nos nossos bloqueios e paralisações. Então, voltando à pergunta do início, beijinho, grata para si também. Bem-vinda, Carneiro 7371. Então, voltando à pergunta do início, onde é que nós estamos e para onde é que nós estamos a ir, não é? Onde é que nós estamos hoje? Em que ponto da nossa jornada nós estamos hoje? Em que ponto da nossa história, da nossa dor, é que nós estamos hoje? Quando nós olhamos para isso, quando nós tentamos sentir em que ponto é que nós estamos hoje e para onde é que nós estamos a ir, qual é a nossa relação com o masculino? Em que ponto é que nós estamos hoje com a nossa relação com o masculino? Em que ponto é que nós estamos hoje com a nossa expressão no mundo? Em que ponto é que nós estamos hoje com o nosso posicionamento diante de outras mulheres? Em que ponto é que nós estamos hoje perante a nossa sexualidade? Em que ponto é que nós estamos hoje perante a nossa coragem ou vergonha? Perante o nosso impulso para o crescimento? Será que eu estou a ir para a frente? Ou será que eu estou a olhar para trás? Eu estou a olhar para o passado? Estou presa em algum emaranhamento? Será que eu estou paralisada, com bloqueios, com medos? Então, a pergunta hoje é: em que ponto é que nós estamos hoje? Para onde é que nós nos estamos a dirigir? Para onde é que nós estamos indo? Existe, como a Ana Patrícia vai
trazendo aqui, ainda estamos muito fios, muitas coisas da nossa origem, dos nossos antepassados, fazem com que o ponto onde nós estejamos hoje seja aquele. E nós não temos sequer consciência de que estamos presos a esses emaranhamentos ou que estamos a olhar lá para trás. Solução sistémica. Em tudo, nós reconhecemos lealdades inconscientes. Nós temos as nossas lealdades inconscientes, que são sistémicas, com os nossos antepassados. Essa colcha multifacetada, seja étnica, cultural, social, sistémica, emocional, relacional, é fundante para a nossa identidade feminina. A solução sistémica para este resgate exige um olhar ampliado que não se contenta com o indivíduo, mas que amplia as nossas percepções sobre nós mesmas, que nos faz questionar as narrativas sobre as nossas famílias, que rasga o nosso discurso racional para incluir os sentidos, acontecimentos, sentimentos e saberes dos nossos ancestrais e transforma o nosso olhar para quem de facto somos. Às vezes é preciso ir olhar essas lealdades sistémicas. É o caminho da transformação para soltar aquilo que teve lugar no passado. Uma constelação é isso mesmo, é esse caminho de transformação para soltar aquilo que teve lugar no passado, mas que nem nos pertence, para desativar as nossas lealdades inconscientes e ficarmos livres para encontrar as nossas autenticidades. A nossa essência. Esse trabalho então passa por um reconhecimento de que dentro dos nossos campos familiares, morfogenéticos, como fala Rupert Sheldrake, há sempre algo que se repete. Então, paradoxalmente, uma geração traz em si também a oportunidade de cura. Uma mulher que desperta para si mesma e que se rende àquilo que foi em sua vida e na sua história da sua família, traz a grande chance, a grande hipótese de curar e modificar os comportamentos, as escolhas e até mesmo a memória epigenética das mulheres da sua linhagem. E esse é o trabalho que a Ana Patrícia tem conduzido direta e pessoalmente com centenas de coaches de formação, com milhares de alunas por meio de workshops online e presenciais, cursos e eventos presenciais, além dos encontros das círculos de cura de mulheres sistémicos que a Ana Patrícia facilitou nos últimos anos por diversos estados do Brasil. E a Ana termina aqui este capítulo com uma mensagem de Rumi. Rumi de Bactro é um poeta que viveu entre 1207 a 1273, é um poeta e um teólogo sufi persa, portanto que viveu no século XIII. E isto é uma citação extraída de um dos livros que foi traduzido lá no Brasil, que diz: a alma recebe seus próprios ouvidos para ouvir coisas que a mente não entende. A frase é de Rumi. A alma recebeu os seus próprios ouvidos para ouvir coisas que a mente não entende. Então, a nossa alma feminina é coletiva e foi construída por muitas mãos. E a quem é que nós pertencemos? Qual é o nosso lugar no mundo? Carl Gustav Jung diz: quando trabalhei com as árvores genealógicas, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava aos meus antepassados. Tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte dos meus pais, dos meus avós e de outros antepassados. Se nós olharmos para os nossos antepassados, todos nós somos seres conectados
ao passado. Embora com diferentes medidas, a nossa alma é coletiva. Estamos todos conectados a fios invisíveis de amor, fios invisíveis de dor, de traumas, de histórias que não se concluíram, de todos os componentes e personagens que viveram ou ainda vivem connosco o nosso drama familiar, incluindo muitos que nem sequer conhecemos, mas que fazem parte do nosso sistema familiar, da nossa família. Não importa o quanto tenhamos consciência disso, nem o quanto acreditamos ou concordamos com isso. A verdade é que o passado afeta-nos a tal ponto que podemos ficar presos a eles e impedidos de seguir adiante. Ainda que você rejeite a sua família, que acredite que é totalmente diferente dela, que tenha se mudado até para longe, que negue o desejo de esquecer ou colocar uma pedra sobre o seu passado, nenhum ser humano é avulso. E eu repito, nenhum ser humano é avulso. Ninguém nasce e se desenvolve na vida de forma totalmente desconectada de tudo o que ocorreu na sua história. Cada um de nós é fruto desses acontecimentos. Somos a nossa história. As consequências boas e dolorosas de tudo o que houve. Elas vão determinar, em grande medida, o nosso destino. Tudo o que houve na nossa infância, tudo o que houve nas nossas famílias, vão determinar aquilo que é o nosso destino. Ou seja, o que vivemos hoje é resultado do contexto com o qual tivemos de lidar e que nos direcionou para cá e para lá. Se tivermos dinheiro ou vivemos privações na infância, se atravessamos uma doença ou acompanhamos alguém da nossa família, se perdemos pessoas importantes, se houve acidentes ou mortes repentinas, se conquistamos algo relevante, se tivemos sorte ou oportunidades inesperadas, se vivemos rupturas drásticas, se nos mudamos muitas vezes ou passamos a vida toda no mesmo local ou com as mesmas pessoas, se os nossos pais viveram juntos ou se separaram, tudo isso afetou e determinou quem somos hoje. A própria percepção do nosso eu, daquilo que pensamos sobre nós mesmos e da nossa identidade, deu-se a partir dos olhares das histórias que nos contaram sobre nós mesmas. Quais eram as histórias que vocês ouviram contar sobre vocês mesmas? Quais são as histórias que vocês continuam a ouvir contar sobre vocês mesmas? As histórias que vos diziam que vocês eram quando eram crianças. As histórias que ainda hoje vos dizem que vocês são enquanto adultas. Quais são essas histórias? Essa é a percepção do nosso eu, daquilo que pensamos sobre nós mesmas, sobre a nossa identidade. E deu-se, muitas vezes, a partir desse olhar das histórias que nos contaram sobre nós mesmas. A maneira como nós reconhecemos o mundo, ela foi costurada por diversas mãos. É como se fosse uma colcha de retalhos que contém muitas ideias, olhares, elogios, críticas, sonhos, sentimentos, percepções, julgamentos, reconhecimentos de todas as pessoas que estiveram connosco e cuidaram de nós durante a primeira década da nossa vida, por exemplo, ou por muito tempo, na maioria das vezes. Então, quais eram as histórias que vocês ouviam falar de vocês? Olá, Maria de Fátima, bem-vinda. Talvez isto possa soar ruim,
mau e determinista, mas existem profundas conexões que nos ligam ao passado e aos nossos familiares, incluindo todos os recursos que recebemos, como sejam habilidades, talentos, força, resiliência, capacidade para amar, capacidade de aprender, aprendizagens ilimitadas desses mesmos antepassados. E é possível que grande parte dessa herança ainda não tenha sido explorada nem derramada na nossa própria vida por cada um de nós. E eu coloco agora mais uma pergunta, além daquela que eu fiz no início, que é onde estamos hoje e para onde nós estamos indo, não é? A pergunta que eu coloco agora, se a percepção do nosso eu tem a ver com os olhares das pessoas, que as pessoas fizeram de nós mesmas, daquilo que nos contaram, eu convido-vos a pensar em duas qualidades vossas, que vocês sabem que têm. E essas duas qualidades, porque nós não viemos avulsas, nós não viemos de nada, nós temos raízes, nós somos um resultado de uma colcha enorme de retalhos que foi traçada antes de nós, não é? Nós recebemos dos nossos familiares habilidades, recursos, talentos, força, resiliência, capacidade de amar, de aprendizagem, etc. Essas duas qualidades que vocês definirem e que vocês acham que vos definem, pensem, sintam, deixem que venha o que vier. Elas vêm do pai, elas vêm da mãe, uma vem do pai, outra vem da mãe. Sintam isso. Olhem para as qualidades que têm. E se quiserem, aumentem de 2 qualidades para 4. E pensem, sintam uma qualidade que vos tenha vindo dos pais. Que também vocês vejam que existia no vosso pai ou que existia na vossa mãe. E que existe em vós. Vejam, sintam. Vejam onde estão. Vejam quem são. Voltando, no olhar sistémico vemos que essa conexão é tão forte que nós carregamos hoje nas nossas vidas, pensamentos, sentimentos, ações e escolhas que dão continuidade aos enredos vividos pelos nossos antepassados. E isso podem ser tentativas, obviamente inconscientes, de solucionar algo que ficou incompleto lá atrás. Repetições, comportamentos opostos ou complementares que ficaram lá atrás, incompletos e por solucionar. É isso, é esta continuidade, a estes fios invisíveis, a esse fio inconsciente que se vai dirigindo o nosso comportamento em muitos momentos da nossa vida. A Ana chama de movimento ou impulso da alma, desconhecido por nós, mas não menos potente e presente porque desconhecemos a sua origem. Nós somos condicionadas por estes fios, por estes pensamentos, por estas escolhas, por estes enredos vividos pelos nossos antepassados e que nós estamos inconscientemente, às vezes, a tentar apenas solucionar aquilo que não ficou completo lá atrás. Porque, como dizia há bocado, questões de lealdade sistémica, existe um impulso de alma. Uma das grandes contribuições das constelações familiares dá-se exatamente aqui. É comum que, após anos de terapia, por exemplo, o paciente compreenda com grande clareza os seus comportamentos indesejáveis, compreenda facilmente as repetições, compreende aqui com a mente. Mas, muitas vezes, continua a sentir-se impotente e não consegue mudar. Olá, Cecília, bem-vinda. E não consegue mudar.
Entendem? Então, em grande medida, a diferença entre a abordagem sistémica e a ferramenta das constelações é justamente a possibilidade de reconhecer comportamentos que não são nossos. Ou seja, comportamentos cuja origem é uma herança familiar. E a partir daí podemos começar a jornada de desativar essa lealdade com esses padrões comportamentais dos nossos familiares. Digo essa jornada porque desejo que você compreenda ao longo deste livro que estamos a falar de um caminho profundo de desenvolvimento pessoal e que, como todas as outras terapias, aqui também não existe mágica, nem nenhuma cura instantânea, como muitas vezes nós gostaríamos, mas existe um alcance maior que extrapola a nossa individualidade e nos permite limpar as nossas heranças em busca de uma vida mais plena. Quando não compreendemos nenhuma causa biográfica, aparentemente para certos sentimentos, como sejam medos, vergonhas, tristezas, ou ao contrário, quando vemos claramente que a nossa maneira de ser, de agir, pensar no mundo repete comportamentos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, provavelmente estamos a viver o que chamamos de emaranhamento sistémico. O que é que isto quer dizer? Que às vezes nós estamos, por lealdade sistémica, pela tal impulso de alma, estamos presos e é mais forte que nós, não é? Então, nós repetimos padrões, comportamentos que não são nossos, simplesmente porque em algum momento nós dissemos também eu. Assim como tu, também eu. E podem ser pessoas na nossa família com as quais nem sequer soubemos que existiam, mas fazemos esse emaranhamento sistémico. Ou seja, a Ana vai falar sobre emaranhamento sistémico mais para a frente. De qualquer maneira, fica já aqui a palavra emaranhamento sistémico. Imaginem que nós estamos numa teia, ok? Presas de uma forma inconsciente e por isso repetimos padrões. Ou seja, estamos ligados ao destino de outra pessoa da nossa família que nos antecedeu, cujo comportamento ou dor está a ser revivido de maneira inconsciente por nós. E isso move a nossa alma, a nossa psique, em determinadas direções para fazer certas escolhas ou presentifica algumas impossibilidades e afeta-nos aqui e agora. Mesmo quando se manifesta de uma forma totalmente irracional e inexplicável, ou como numa causa oculta em certas situações. Reconhecer estes gatilhos familiares inconscientes pode ser a chave para a cura dos conflitos antigos, de dramas conjugais, de dores e de tantos outros comportamentos, atitudes e acontecimentos incompreensíveis para nós. A partir do momento em que constatamos esses emaranhamentos, podemos poupar muito sofrimento nas nossas vidas e podemos tratá-los. Então, quem pertence ao nosso sistema familiar? Eu creio que não há tempo para eu ler esta parte, vou deixar, porque até seria bom que depois nós fizéssemos alguns exercícios sobre a quem pertence. E digam-me, conseguiram identificar duas qualidades vossas que tenham origem, que vocês também conseguem identificar como sendo uma qualidade da vossa mãe ou do vosso pai? Digam-me aí, por favor, no chat. Conseguiram identificar onde estão? Onde é que estão hoje? E para onde é que estão indo?
Em que ponto da vossa história, da vossa dor é que estão hoje? A vida é um processo, ok? Cada um de nós tem uma jornada. Não é a jornada perfeita. Cada um de nós está exatamente onde tem de estar. Temos o nível de consciência que temos e temos cada um de nós que ir ampliando essa consciência. E vamos alcançando mais conforto à medida que vamos ampliando a nossa consciência. Quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, mais fácil a vida se vai tornando para nós. O conhecimento... Olá, Paula Cordeiro, bem-vinda. O conhecimento ajuda-nos. O conhecimento no sentido de ampliar consciência, do autoconhecimento, não é? Ajuda-nos a fazer este processo. Então, sendo certo que nós estamos exatamente onde temos que estar. Mas onde é que nós estamos? Essa é a grande pergunta. Em que fase da nossa vida é que nós estamos hoje? Em que ponto da nossa jornada é que nós nos encontramos? Em que ponto da nossa dor? Onde é que nós estamos? Para onde é que nós nos estamos a dirigir? Qual é o objetivo? Para onde é que nós estamos a olhar? Estamos a olhar para a frente, para o futuro? Ou estamos simplesmente a olhar para trás? Estamos presas num emaranhamento qualquer, num gatilho familiar inconsciente. Onde é que nós estamos? Eu vou-vos ler aqui uma carta de Bert Hellinger do livro As Leis da Cura, que é um livrinho muito interessante também, que diz assim: meditação ou abraço. Recolhemos-nos interiormente até nos sentirmos calmos e regressamos à nossa infância. Esperamos um pouco, o tempo necessário, e sentimos vontade de que alguém nos abrace, especialmente a nossa mãe. Apesar da resistência inicial, olhamos a nossa mãe nos olhos. Imaginem a vossa mãe à vossa frente e dizemos-lhe: por favor, abraça-me. Dizemos-lhe isto como criança que um dia fomos. Mesmo que tenhamos vontade de nos rebelarmos contra o abraço que a nossa mãe nos dá, deixamos-nos abraçar. Entregamos-nos cada vez mais profundamente até chegarmos à nossa mãe. Ao chegarmos à nossa mãe e voltando a ser um só, um com ela, olhamo-la nos olhos e devagar, muito devagar, fazendo uma longa pausa, recitamos uma oração matinal, a oração matinal da nossa vida. E eu vou passar a ler. Façam este exercício de colocarem a vossa mãe à vossa frente e o vosso pai à vossa frente e olharem nos olhos de cada um. A oração começa dirigida para a mãe e depois, quando for para o pai, olham nos olhos do vosso pai. Ação de graças na manhã da vida. À mãe. Querida mãe, aceito de ti a vida. Tudo, a vida toda, com tudo o que isto implica e pelo preço total que tu pagaste e que eu terei de pagar. Farei com ela qualquer coisa que te dê alegria e em tua memória. Não pode ter sido em vão. Vou agarrá-la com força e honra e, se puder, passá-la-ei às gerações seguintes, como tu fizeste. Aceito-te como minha mãe e tens-me como tua filha. És a mãe certa para mim e eu sou a filha certa para ti.
Tu és grande e eu sou pequena. Tu dás e eu aceito, querida mãe. Estou feliz por teres escolhido o pai. Ambos são os pais certos para mim. Só vocês. E agora fechem os olhos e imaginem que estão completamente com a vossa mãe, aliviadas e inteiras. E ainda abraçadas por ela e com ela. Olhando agora para o vosso pai. Olhando nos olhos do vosso pai e dizendo-lhe também a oração da manhã. Querido pai, também aceito de ti a vida, tudo, a vida toda, com tudo o que isso implica e com o preço que pagaste e o preço que eu terei de pagar. Para te dar alegria, farei qualquer coisa com ela. Não pode ter sido em vão. Vou mantê-la e alimentá-la e, se puder, vou passá-la às gerações seguintes, como tu fizeste. Aceito-te como meu pai. Tu tens-me como tua filha. És o pai certo para mim e eu sou a filha certa para ti. Tu és grande e eu sou pequena. Querido pai, estou feliz por teres escolhido a mãe. Vocês são os pais certos para mim. Só vocês. Inspirem e expirem. E agradeçam a presença dos vossos pais. Soltem um abraço. E podem lentamente deixar ir. Sentindo. Aceitação e amor no coração. E até à próxima domingo a reflexão fica: quem é que vocês sentem que pertence ao vosso sistema familiar? Quem é que faz parte desse sistema familiar? De quem se fala? Quem veio antes? Quem é julgado nesse sistema familiar? A quem é apontado o dedo? Vamos pensar em quem pertence a esse sistema familiar. Então, o pertencimento é uma das leis do amor. As 3 leis do amor têm que estar. Hierarquia, que foi o que vimos agora, não é? Quem vem antes de nós é sempre quem percebe, que é a hierarquia. Pertencimento. E excelente exercício, gratidão, faz todo sentido. Obrigada, Isabel. E equilíbrio entre dar e receber. Portanto, quem é que pertence ao vosso sistema familiar? Façam esse exercício até ao próximo domingo. Olá, Teresa, minha querida, estamos mesmo a fechar, mas se puderes depois assistir, eu só vou transmitir agora no Instagram, só estou a transmitir no Instagram porque o Facebook não está a funcionar no meu computador. Então, às vezes tem que se fazer só assim, ok? Um beijo enorme, muito obrigada pela vossa presença e pensem, onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que vocês estão hoje? Em que ponto da vossa jornada estão hoje? Em que ponto da vossa história? Em que ponto da vossa dor? Ok? E para onde é que estão a ir? Para onde é que se estão a dirigir? Sendo que cada um de nós está na jornada perfeita e está exatamente onde tem de estar, ok? A vida ela é um processo. Então, para perceberem onde estão, vejam quais são as qualidades que trazem, que também são qualidades dos vossos pais. Vejam quem é que pertence ao vosso sistema familiar. De quem é que se fala, de quem é que não se fala, a quem é que se julga. Quem são as pessoas? Obrigada pelos coraçõezinhos. Quem são as pessoas? Muito grata, mais uma vez diz a Maria de Fátima, obrigada.
Beijinhos, beijoquinhas, diz a Teresa Pedras. Muito obrigada, querida. Cecília, gratidão. Obrigada, Cecília. Muito bom. Minhas queridas, uma excelente semana e façam essa reflexão, tá? Um beijinho. Fiquem bem. Um beijo no vosso coração.